No vídeo de hoje eu vou te mostrar como alterar a superfície de uma folha de porta personalizada sem você precisar ficar criando outra. Vamos lá? Uns dias atrás a gente postou 2 vídeos aqui no canal mostrando como você pode criar folhas de porta personalizadas. Teve um exemplo que foi uma porta com veneziana, outra folha de porta com boiserie, que é aquela moldura desenhadinha. E uma dúvida que sempre surge a respeito desse tema é: se eu precisar trocar a superfície, a pintura, o revestimento daquela porta, como é que eu posso fazer isso sem precisar ficar criando uma para cada superfície diferente? Então é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu vou criar uma folha de porta personalizada aqui para te mostrar como é que a gente vai fazer essa edição. Então eu vou entrar aqui na ferramenta laje e vou configurar uma laje com 4 centímetros de espessura e do material madeira, que eu quero essa folha de porta de madeira. Vou dar um OK e vou modelar aqui um tamanho genérico. Vou modelar uma folha de 90 por 2,10, mas a gente sabe que essa medida ela vai ser relativa às configurações que você colocar depois na porta. Então eu te aconselho a modelar, se tiver algum detalhe, já no tamanho correto que você precisa da folha, que às vezes é um pouquinho menor que o 90, né? Para fazer um detalhe diferente nessa folha, eu vou fazer aqui uma bandeira de vidro. Então eu vou fazer aqui um recorte, deixando uma margem aqui de 20 centímetros. Vou colocar essas linhas guias, né, só para facilitar as nossas medidas. E vou fazer um recorte clicando de novo aqui na ferramenta laje, desenhando a bandeira, esse rasgo do tamanho que eu quero. Então, vou fazer esse rasgo com 15 por 1,70, né, que é a medida que coube aqui. Ótimo. Agora, dentro desse rasgo, eu vou colocar um vidro. Então, eu vou entrar aqui na ferramenta laje. Vou dizer agora que esse meu vidro ele tem 2 centímetros e ele está no nível -1, 1 centímetro abaixo do nível que eu desenhei a folha da porta. E vou colocar aqui o material vidro. Vou usar a minha varinha mágica, que é a barra de espaço, e vou aplicar esse vidro aqui nesse rasgo. Vamos ver isso aqui lá no 3D. Tá aqui a minha folha de porta. Vou fazer essa geometria bem simples para não complicar mesmo e você entender o raciocínio. Então, selecionando tudo isso junto, eu vou lá em Arquivo, Bibliotecas e Objetos, salvar seleção como folha de porta. E aí eu vou salvar como porta de madeira com vidro, dentro da minha biblioteca interna mesmo. Vou dar um OK. E vai aparecer essa mensagem que a minha porta foi criada. Eu vou inserir aqui uma porta com essa folha, que é para a gente ver. Então, vou colocar aqui uma porta normal. E dentro dessa porta, eu vou escolher que eu quero um painel personalizado, uma folha de porta personalizada, e vai aparecer aqui na listinha para mim as folhas que eu já criei. Então, a porta de madeira com vidro está aparecendo aqui nessa lista. Eu vou dar um OK e a gente vai ver lá no 3D que a porta já está utilizando essa folha com o rasgo que eu escolhi. O que a gente vai fazer agora? Eu não sei se você já está familiarizado com isso, mas quando a gente tem uma folha de porta personalizada, essa interface aqui dos atributos de elemento que a gente usa para personalizar as superfícies do batente, da folha, ela não funciona, ela não sobrepõe a folha de porta que a gente criou. Então, se eu quiser trocar a superfície, por exemplo, aqui para azul, se eu quisesse tornar a minha porta com uma folha azul, veja ó, que eu só estou aplicando essa configuração no batente, porque o batente ainda é o batente original da porta, né? Eu não modelei, não sobrescrevi nada. Então, para trocar o material, eu tenho 2 alternativas. A primeira é selecionar essa laje e já criar o meu painel de folha de porta com a pintura aplicada. Eu poderia, então, salvar isso aqui como folha de porta personalizada e dizer que é a folha de porta azul com vidro. Dessa forma também ia funcionar. Aqui nas minhas folhas personalizadas eu vou passar a ter 2 opções e eu poderia escolher essa, que já tem a superfície correta que eu quero utilizar. Não é muito trabalhoso, mas se eu quiser uma porta vermelha, outra verde, outra amarela, eu vou ter que ficar criando várias
repetidamente, sendo que eu posso ter uma só e fazer um pequeno ajuste. Então, eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer essa correção. E a gente vai fazer isso alterando o código da nossa folha de porta. Então, se você nunca trabalhou com GDL, eu vou te mostrar uma coisa bem simples que pode solucionar esse problema. Vou entrar aqui em Arquivo, Bibliotecas de Objetos e vou vir nessa opção Abrir Objeto. Vou selecionar aqui a minha porta de madeira, vou clicar em Abrir. E essa é a interface que a gente vai utilizar quando a gente quiser fazer algumas alterações nos objetos. Seja quando a gente quiser mexer nele no símbolo em planta, quando, por exemplo, a gente traz um objeto do SketchUp para o ArchiCAD, seja quando a gente quer fazer alguma pequena correção. Se você quiser saber mais sobre a linguagem GDL, eu vou deixar um link relacionado aqui nesse vídeo para você entender melhor. Então a gente vai entrar aqui nessa aba do Script 3D e eu vou te ensinar a interpretar esse script de uma forma bem objetiva. A gente modelou essa folha da porta personalizada com duas geometrias, uma que era a folha de madeira, outra que era o vidro. Então você vai ver que aqui embaixo ele vai trazer dois grupos de configurações. Então a gente tem o grupo, o fim do grupo, o outro grupo e o fim do grupo. Como é que a gente vai saber qual desses prismas, qual desses códigos representa a folha de madeira que a gente quer alterar? Ele vai dar uma pista aqui na descrição dizendo que neste grupo o material de construção definido é madeira. Já nesse abaixo, o material de construção definido é vidro. Então, a partir disso, a gente sabe que a gente precisa alterar a configuração desse grupo aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lembrar do nosso objetivo, que é selecionar essa porta e através dessa caixa de diálogo aqui dos atributos, poder trocar a superfície da folha. Então, existe um parâmetro global, existe um código global que a gente pode dizer para o ArchiCAD que é para ele usar essa informação que está aqui. Então, a gente vai basicamente substituir no código, onde ele está dizendo que ele está utilizando o material de construção 24 por esse parâmetro global. Então, a primeira coisa que a gente vai dizer aqui é que a gente não quer que nesse grupo o ArchiCAD use a representação do material de construção madeira, porque senão a gente nunca vai conseguir sobrescrever a superfície que está nele. Então, essa linha aqui do material de construção madeira, eu vou inutilizar. E logo abaixo, aqui nessa definição do prisma, em todos os lugares que aparece esse BMS24, que seria a superfície do material de construção madeira, a gente vai trocar pelo parâmetro global de material da porta, que é o GS Leaf Matte. Então, eu vou escrever ele aqui, vou copiar e vou substituir em todos esses outros lugares. Enquanto eu colo, eu vou fazer uma observação que existe uma ferramenta aqui dentro do código, que é o Ctrl F, que também serve para a gente pesquisar e substituir textos. Mas eu já testei substituir tudo e ele acaba substituindo outros parâmetros e aí depois não deu certo. Então, eu prefiro fazer bem pontual mesmo, só isso aqui que a gente precisa, tá bom? Então, tendo feito essa substituição, eu vou vir aqui em Arquivo, Salvar Como, e vou salvar essa porta como porta editada, que é pra gente saber a diferença. Vou dar um OK. E agora eu vou voltar aqui no nosso 3D e escolher esse painel de porta pra gente ver se funcionou. Então, vou entrar aqui no Ctrl T de novo. E aqui nos painéis personalizados, eu vou escolher a porta com vidro editada. E agora eu vou vir aqui nos atributos e vou escolher uma outra superfície. Uma superfície, por exemplo, rosa. E vou dar um OK. Tá vendo que legal? Agora a gente consegue colocar qualquer superfície. E o ArchiCAD sempre vai utilizar a superfície que a gente escolher nesse primeiro campo aqui. Esse campo do batente externo, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui amarelo, eu vou ter a minha porta amarela e assim eu posso ter uma única folha personalizada que eu vou poder depois aplicar todas as materialidades que eu quiser e pinturas que eu quiser. Por alguma razão, esse é o único campo que ele reconhece nesse parâmetro global, então mesmo quando a gente não está com essa opção de superfície uniforme, o que importa para a porta é o campo que a gente escolher aqui. Os outros três ele vai ignorar, então ele vai aplicar em todo esse grupo, tá? Essa mesma materialidade. Não sei se isso é um erro do script. Eu conversei bastante sobre essa resolução desse problema com meu amigo Vitor da Intelo, que é programador GDL.
ele que me ajudou a chegar nessa solução, então quis compartilhar aqui com vocês porque eu sei que é muito útil, e um agradecimento especial para o Vitor pelas nossas trocas de conhecimento. Por hoje nós ficamos por aqui, então tenho certeza que essa solução vai poder te ajudar a organizar melhor as folhas de porta personalizada que você tenha no seu arquivo ou no seu template, agora de uma forma muito mais fácil. Você vai fazer essa edição uma vez só e depois vai poder utilizar a materialidade que você quiser. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo porque é muito importante pra gente. E fica ligado nos nossos canais, porque toda semana a gente tem conteúdos legais como esse por aqui. Muito obrigada e até a próxima!